Ela servia mesas há anos com dignidade. Ele chegou discreto, como qualquer novo funcionário. Mas quando o gerente a destruiu na frente de todos, o homem silencioso do fundo da sala registrou cada segundo. E o que ele fez depois mudou tudo. O salão do restaurante Cúpula Real era do tipo que intimida antes mesmo de servir o primeiro prato. Lustres de cristal que derramavam luz dourada sobre mesas cobertas de toalhas brancas impecáveis. Taças alinhadas com régua. Flores frescas trocadas todas as manhãs. O tipo de lugar onde o silêncio entre as conversas tinha textura, onde os garçons andavam como se o chão fosse de vidro e qualquer barulho errado pudesse quebrar tudo. Lara Vasconcelos conhecia cada centímetro daquele salão como conhecia as linhas da própria mão. Há anos trabalhando ali. Há anos chegando antes de todos, saindo depois de todos, cobrindo o turno de colega doente sem reclamar, decorando a preferência de cada cliente frequente, sorrindo quando estava cansada, servindo quando estava com dor. O tipo de funcionária que uma empresa deveria proteger com unhas e dentes. Mas o restaurante Cúpula Real tinha um gerente, e o gerente se chamava Rodrigo Menezes. E Rodrigo Menezes não protegia ninguém. Naquela noite, o salão estava lotado, mesas ocupadas, sussurros elegantes, o som suave de talheres contra porcelana fina. Lara se movia entre as mesas com a naturalidade de quem faz aquilo dormindo. Anota o pedido, confirma a preferência, garante que a experiência seja perfeita. Era boa no que fazia. Todos sabiam disso. Ela sabia disso. O que ela não sabia era que Rodrigo estava de olho nela desde que o serviço começou. Havia algo diferente naquele olhar. Não era o olhar de um gerente fiscalizando a equipe. Era o olhar de alguém procurando um motivo, construindo um argumento, esperando o momento certo para usá-lo. Fernanda, colega de Lara há muito tempo, percebeu antes de Lara perceber. Passou por ela entre duas mesas e murmurou baixinho, sem virar o rosto. Rodrigo está te seguindo com o olho faz meia hora. Cuidado. Lara não respondeu. Apenas apertou um pouco mais a bandeja que carregava e continuou andando. Ela não podia se dar ao luxo de tropeçar. A mesa 12 havia pedido um vinho específico da carta. Lara o serviu com cuidado, apresentou a garrafa, esperou a aprovação, virou a rolha com precisão. Tudo dentro do protocolo, tudo exatamente como havia sido treinada. Foi então que Rodrigo Menezes atravessou o salão em direção à mesa 12. Não havia urgência no passo dele. Era aquela caminhada lenta e deliberada de quem quer que todos vejam que está chegando, que todos parem o que estão fazendo e prestem atenção. Que o palco já esteja montado quando ele chegar. Lara. A voz dele cortou o burburinho do salão como uma faca. Ela se virou. Sorriu com profissionalismo. Sim, senhor Rodrigo. Ele parou a menos de um passo dela. Olhou para a mesa 12, depois para a garrafa, depois para Lara, com a expressão de quem acabou de encontrar exatamente o que estava procurando. Isso aqui, ele disse, apontando para os copos já servidos com um gesto largo, bem visível para todos ao redor. É o que você chama de serviço correto? O casal na mesa 12 levantou os olhos. As mesas vizinhas abaixaram o volume das conversas. O salão foi ficando mais silencioso do que deveria ficar. Lara manteve a postura. O senhor indicou a temperatura de serviço e a taça correta para esse vinho. Seguiu o protocolo. Seguiu o protocolo. Rodrigo repetiu as palavras dela com um sorriso que não tinha absolutamente nada de amigável. Virou-se para o casal na mesa. Meus sinceros pedidos de desculpa pelo inconveniente. Vamos refazer o serviço imediatamente. Não há inconveniente nenhum, disse o homem na mesa, levemente confuso. O serviço foi perfeito. Rodrigo ignorou a fala do cliente como se ele não tivesse dito nada. Virou-se para Lara de volta. E aí, a voz mudou. Continuou no mesmo tom controlado, mas havia algo por baixo. Algo frio, calculado, que queria machucar sem deixar marca visível. Você vai ao salão de estoque. Pega a garrafa reserva da mesma safra e refaz o serviço do zero. Depois você me explica por que demorou 40 minutos para atender essa mesa quando o protocolo é 30. Foram 32 minutos, Lara disse, a voz firme. Tive uma intercorrência na mesa 8. 32, 40, não importa. Rodrigo abriu os braços.
Sabe qual é o problema com você, Lara? Você sempre tem uma explicação. Sempre tem uma justificativa. Mas o resultado final nunca muda, né? O salão estava quase em silêncio agora. Outros garçons haviam parado sutilmente. Clientes olhavam de soslaio. Aquele olhar desconfortável de quem assiste algo que não deveria estar assistindo, mas não consegue desviar. Fernanda, parada ao lado do balcão de bebidas, apertava o pano de serviço entre as mãos com tanta força que os dedos estavam brancos. E no fundo do salão, quase invisível entre o movimento discreto dos funcionários de suporte, havia um homem, novo. Havia chegado para trabalhar há poucos dias. Aparentemente mais um auxiliar de salão, carregando bandejas, recolhendo pratos, fazendo o serviço mais simples e invisível da hierarquia do restaurante. Seu nome, para quem perguntasse, era Eduardo. Eduardo não estava carregando nada naquele momento. Estava parado, olhando. "O senhor está exagerando", disse o homem da mesa 12, agora com um tom diferente, mais firme. A moça fez tudo corretamente. Eu acompanhei o serviço inteiro. Rodrigo girou o pescoço na direção do cliente com um sorriso ensaiado de gerente. "O senhor é muito gentil, mas os nossos padrões internos são muito específicos e... eu sei o que são padrões internos." O homem colocou o guardanapo sobre a mesa. "E o que está acontecendo aqui não é controle de padrão. É constrangimento público." Um murmúrio atravessou as mesas próximas. Rodrigo perdeu o sorriso por meio segundo. Apenas meio segundo. Depois ele voltou, mais rígido, mais perigoso. "Lara", ele disse sem olhar mais para o cliente, os olhos cravados nela. "Você pode ir ao estoque agora, por favor?" A palavra "por favor" soou como uma ordem disfarçada de educação. Lara olhou para ele. Havia uma batalha silenciosa acontecendo naquele olhar. A batalha entre a dignidade que ela carregava e a necessidade que ela não podia ignorar. Aquele emprego pagava o apartamento, pagava a escola de Pedrinho, pagava o remédio de Dona Ivone. Ela abaixou a cabeça levemente. "Sim, senhor." E foi. Cada passo em direção ao corredor dos fundos custou algo que não tem nome na língua portuguesa. Aquela coisa que sai da gente quando a gente engole uma injustiça inteira, sozinha, sem poder falar nada. Porque o mundo ensinou que certas pessoas não têm o direito de reagir. Fernanda acompanhou com o olhar até Lara desaparecer pela porta dos fundos. E então virou o rosto para esconder o que estava sentindo. Porque funcionária não chora no salão. Também não era permitido. O corredor dos fundos era o oposto do salão. Sem lustres, sem toalhas brancas, sem aquela luz dourada que transformava tudo em cena de filme. Era cheiro de frituras misturado com produto de limpeza, caixas empilhadas, o barulho mecânico da cozinha industrial, o calor que o salão jamais deixava transparecer para os clientes. Era o lugar onde as pessoas que faziam o restaurante funcionar existiam de verdade. Lara encostou nas prateleiras do estoque e ficou ali, parada, olhando para a parede por alguns segundos. Não chorou. Lara Vasconcelos havia aprendido, ao longo de muito tempo, que chorar no trabalho era um luxo que ela não podia ter. Chorar levava tempo. E ela não tinha tempo. Respirou fundo. Uma vez, 2 vezes. Pegou a garrafa que Rodrigo havia pedido. Antes de voltar para o salão, tirou o celular do bolso por um segundo e olhou para a tela. Nenhuma mensagem nova. Guardou de volta. Pedrinho estaria dormindo àquela hora. Dona Ivone teria deixado o jantar guardado na geladeira com um bilhetinho, como fazia sempre. O apartamento pequeno, com a janela que não fechava direito e o ventilador que fazia barulho à noite, seria o lugar mais seguro do mundo quando ela chegasse. Aguenta mais um pouco. Voltou para o salão com a garrafa na mão e o rosto composto. O que aconteceu a seguir, ninguém no restaurante Cúpula Real esqueceria tão cedo. Rodrigo a esperava no centro do salão. Não na mesa 12, no centro, como se tivesse escolhido o ponto de maior visibilidade para continuar o que havia começado. "Lara", ele disse. E a voz tinha outro volume agora, projetado o suficiente para alcançar mais mesas do que precisava. "Preciso que você entenda uma coisa que aparentemente ainda não ficou clara. O casal da mesa 12 havia se levantado e caminhava em direção à saída, o homem com a expressão fechada deixando alguns papéis sobre a mesa sem esperar a conta ser trazida. O movimento deles foi notado.
Mas Rodrigo não parou. Neste restaurante, ele continuou, abrindo os braços com aquele gesto que já era conhecido de todos. O cliente não avalia se o serviço foi correto. Eu avalio. E quando eu digo que algo não está certo, não está certo, independente da opinião de mais ninguém. Lara estava parada de frente para ele, a garrafa na mão, o salão em silêncio. Você tem muitos anos de casa, Rodrigo disse, e a frase soou como algo que antecede uma sentença, não um elogio. Mas anos de casa não significam anos de qualidade, significam anos de hábito. E hábito, Lara, é o inimigo da excelência. Alguém nas mesas próximas pousou o talher. O som foi pequeno, mas no silêncio do salão, ecoou. Eu sugiro fortemente. Rodrigo terminou, a voz baixando para aquele tom de falsa gentileza que dói mais do que o grito. Que você repense se ainda tem fôlego para o nível que este restaurante exige. Porque eu tenho sérias dúvidas. A frase ficou suspensa no ar do salão como fumaça. Sérias dúvidas. Não era demissão, era pior. Era a ameaça que não se pode questionar, que não deixa marca visível, que não pode ser registrada em nenhum papel, mas que todo mundo ouviu e vai carregar para casa naquela noite. Lara não respondeu. Manteve o rosto neutro com uma força que só quem já enfrentou o impossível conhece por dentro. Colocou a garrafa sobre a mesa mais próxima com cuidado e disse apenas, com licença. Virou-se e caminhou de volta ao seu posto. A distância entre ela e a posição que havia saído eram poucos metros, mas naquela noite foram os metros mais longos de toda a sua vida. Fernanda apareceu ao lado dela menos de 1 minuto depois. Não disse nada, apenas ficou perto. Aquela presença silenciosa de quem não tem palavras, mas recusa-se a deixar alguém sozinho. Do lado de fora, pela vidraça que dava para a rua, a cidade seguia seu ritmo indiferente. Carros passavam, pessoas caminhavam. O mundo não havia parado por aquela cena. O mundo nunca para. E no fundo do salão, onde a luz dos lustres não alcançava com tanta intensidade, Eduardo ainda estava parado. Mas agora havia algo diferente. Ele não estava mais apenas observando. Tinha o celular na mão. Um celular que qualquer pessoa ali, se parasse para notar, perceberia que não combinava com o uniforme que ele usava. Não era o modelo simples de quem começa no primeiro degrau de um emprego. Era algo diferente, fino, discreto, do tipo que não fica no bolso de um auxiliar de salão. Seus dedos se moveram sobre a tela. Uma mensagem, enviada. Ele olhou uma última vez para o centro do salão, onde Rodrigo Menezes ainda ajeitava as coisas com aquela postura de quem acabou de vencer uma batalha que ele mesmo havia inventado. E então Eduardo colocou o celular de volta no bolso, recolheu uma bandeja de uma mesa próxima como se nada tivesse acontecido, e desapareceu pelos fundos. Ninguém havia prestado atenção nele durante toda aquela cena. Ninguém havia notado o celular. Ninguém havia percebido que, enquanto o salão inteiro estava de olhos no palco que Rodrigo havia montado, havia um único par de olhos que não estava olhando para o palco. Estava olhando para Lara, com uma atenção que não era de curiosidade, não era de pena, era de reconhecimento. Como quem olha para alguém e enxerga, por baixo de tudo o que está acontecendo, uma história que ainda não foi contada. Uma mensagem foi enviada naquela noite pelo celular que não deveria estar naquele bolso. E a resposta que viria nas próximas horas mudaria cada uma das vidas presentes naquele salão, incluindo a de quem achava que tinha ganho. A noite tinha fechado completamente quando Lara saiu do restaurante Cúpula Real. O movimento da rua era outro naquele horário. Menos pessoas, mais silêncio entre os passos, aquela luz amarelada dos postes que transforma qualquer calçada num lugar de reflexão involuntária. Ela caminhou até o ponto de ônibus segurando a bolsa contra o corpo, não por medo, mas pelo hábito de quem aprendeu a ocupar menos espaço no mundo do que merecia. Fernanda a alcançou antes que o ônibus chegasse. Lara. Ela não precisou dizer mais nada. As duas ficaram lado a lado no ponto em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já trabalharam juntas tempo suficiente para dispensar apresentações de sentimento. Você está bem? Fernanda perguntou por fim, mesmo sabendo que a resposta viria embalada numa proteção que Lara usava como segunda pele. Estou. Uma pausa curta. Já passou.
Não passou, Lara. A voz de Fernanda era baixa, mas firme, do tipo que não aceita cortesia no lugar de verdade. O que ele fez hoje à noite foi longe demais. Na frente dos clientes, na frente de todo mundo. Aquilo não foi avaliação de desempenho. Aquilo foi humilhação. Lara olhou para a rua. Um carro passou, depois outro. Eu sei o que foi, ela disse. E a serenidade na voz dela era a serenidade de quem já digeriu a dor antes de terminar de sentir, porque não existe tempo para processar devagar. Mas eu tenho conta para pagar, Fernanda. Tenho filho para criar. Tenho mãe que depende de mim. Então, o que eu faço com o que eu sei e o que eu posso fazer com o que eu sei são duas coisas completamente diferentes. Fernanda ficou quieta, porque não havia argumento contra aquilo. Apenas a injustiça crua e silenciosa de uma realidade que muita gente conhece por dentro, mas pouca gente fala em voz alta. O ônibus chegou. As duas subiram sem mais palavras. Desceram em paradas diferentes. E Lara seguiu o resto do trajeto sozinha, olhando pela janela embaçada para uma cidade que dormia sem saber que ela existia. O apartamento ficava num bairro onde os prédios eram mais velhos do que os sonhos de quem morava neles. Escada sem elevador, corredor com a pintura descascando em um canto que Lara havia coberto com um quadro pequeno que Pedrinho fez na escola. Um desenho de 3 pessoas de mãos dadas na frente de uma casa com fumaça saindo da chaminé. Do jeito que crianças desenham casas mesmo em lugares onde não existe lareira nenhuma. Ela abriu a porta com cuidado. O apartamento estava quieto. Na cozinha, sobre a mesa coberta com uma toalha xadrez desgastada pelo uso, mas sempre limpa, havia um prato coberto com papel alumínio e um bilhetinho embaixo do copo. Dona Ivone tinha uma letra redonda, caprichada, daquelas que pertencem a uma geração que aprendeu caligrafia como disciplina séria. Quentei 2 vezes. Se precisar, mais 3 minutos no fogão. Pedrinho pediu para te dar um beijo. Eu dou o dele e o meu. Dorme logo. Lara ficou parada com o bilhetinho na mão por um tempo que não cabia em nenhum relógio. Tinha dias em que aquele pedaço de papel era a coisa mais importante que ela recebia. Não porque resolvia algum problema, mas porque lembrava que havia pessoas no mundo que esperavam por ela. Que o apartamento pequeno, com a janela que não vedava bem e o ventilador barulhento, era um lugar onde ela importava. Dobrou o bilhetinho. Guardou no bolso junto com os outros. Havia vários ali. Ela guardava todos. Na manhã seguinte, o restaurante Cúpula Real abria para o serviço de almoço. A equipe chegava em ondas. Primeiro os cozinheiros, depois os auxiliares, depois os garçons. O ritual de preparação era o mesmo de sempre. Mesas montadas, cardápios revisados, briefing rápido com o gerente antes da abertura. Rodrigo Menezes conduzia o briefing de pé, com aquela postura de quem precisa que todos percebam que ele está de pé, enquanto os outros estão sentados. Hoje temos uma reserva especial no início da tarde. Ele folheou o bloco sem olhar para ninguém em particular. Mesa para uma pessoa. Pedido feito diretamente pela administração do grupo proprietário. Quero o melhor serviço possível, sem improvisos. Caio, um dos garçons mais novos da equipe, ergueu a mão levemente. Reserva individual? Quem é? Não é da sua conta quem é. Rodrigo devolveu o olhar sem suavidade. É da sua conta que a mesa esteja perfeita. Caio baixou a mão. Lara, sentada na última cadeira da fileira, anotou mentalmente. Reserva feita pela administração do grupo. Aquilo era incomum. O grupo Velasco, dono do Cúpula Real e de outros estabelecimentos da cidade, raramente se envolvia nas operações diretas dos restaurantes. Quando o fazia, era porque algo havia chamado atenção, para o bem ou para o mal. Ela não conectou aquela informação a nada ainda, mas alguma coisa, numa camada abaixo do pensamento consciente, ficou em alerta. Eduardo chegou para o turno como nos dias anteriores. Uniforme correto. Postura discreta. O tipo de pessoa que ocupa o espaço sem reclamar dele. Os colegas de trabalho mais próximos já tinham uma impressão formada sobre ele. Tranquilo, prestativo, eficiente na função. Não falava muito sobre si mesmo, mas também não parecia carregar nenhum peso visível. Marcos, auxiliar de cozinha que dividia o vestiário com Eduardo, havia tentado puxar conversa algumas vezes. Você é de onde, Eduardo? Do interior. Veio para a cidade há quanto tempo? Faz um tempo.
Trabalhou em restaurante antes? Uma pausa de 2 segundos. Em alguns lugares relacionados à área. Respostas que fechavam as perguntas sem ser rudes. A arte de alguém que sabe exatamente o quanto revelar para não revelar nada. O que Marcos não sabia, o que ninguém na equipe sabia, era que Eduardo havia passado a madrugada anterior numa ligação de quase 2 horas. Não com parentes, não com amigos, com o escritório jurídico e administrativo do Grupo Velasco. A reserva especial chegou no horário marcado. Era um homem de cabelos grisalhos e postura tranquila, do tipo que não precisa de nada externo para demonstrar que tem autoridade. Veio sozinho, como o pedido indicava. Sentou-se sem esperar ser conduzido, como quem conhece o lugar antes de entrar nele. Rodrigo apareceu pessoalmente para recepcionar. O sorriso que ele reservava para situações de hierarquia superior, diferente do sorriso que usava com a equipe, diferente do que usava com clientes comuns, mais largo, mais cuidadoso. Bem-vindo, senhor Horácio. É uma honra tê-lo conosco hoje. Horácio Velasco, porque era ele, o próprio diretor-geral do grupo, correspondeu ao cumprimento com uma cordialidade econômica. Obrigado, Rodrigo. Pode me deixar acomodado. Virei para observar o serviço com tranquilidade. Claro, claro. Qualquer coisa que precisar. Vou chamar quando precisar. Rodrigo recuou com o sorriso ainda no rosto, como se a frase não tivesse sido uma dispensa educada, mas gentil. Lara foi designada para a mesa de Horácio Velasco. Ela não sabia quem ele era. Não reconheceu o nome quando Rodrigo o pronunciou para ela nos bastidores, em voz baixa, com aquela urgência de quem passa uma missão importante, mas não explica o motivo. Para Lara, era mais uma mesa, mais uma oportunidade de fazer bem o que sempre fez bem. Ela se aproximou com a naturalidade de sempre. Apresentou o cardápio. Respondeu às perguntas sobre os pratos com precisão e sem pressa. Quando Horácio pediu uma sugestão entre 2 pratos, ela deu uma opinião real, não a resposta decorada que a maioria dos garçons usa para não errar. O senhor prefere algo mais leve ou não se importa com um sabor mais marcante? Horácio levantou os olhos do cardápio. Olhou para ela com uma atenção diferente da que dispensava ao ambiente ao redor. Mais marcante. Então o segundo, sem dúvida. A redução que acompanha equilibra bem. É o prato que eu escolheria. Uma pausa curta. Então é o que vou querer. Lara anotou o pedido e se afastou. Horácio ficou olhando para o espaço onde ela havia estado por alguns segundos. Depois tirou um pequeno caderno do bolso interno do paletó e anotou algo. Não era o menu. Não era o pedido. Era uma observação. Rápida, precisa. Do tipo que não precisa de muitas palavras para guardar o essencial. O que aconteceu 40 minutos depois não estava no roteiro de ninguém. Uma mesa próxima havia pedido uma travessa de entrada que, por um erro de comunicação entre o salão e a cozinha, chegou com um item diferente do solicitado. Não havia sido Lara quem anotou aquele pedido. Não era a mesa dela. Mas ela estava passando quando viu a cliente olhar para o prato com uma expressão de confusão. Parou. Perguntou discretamente. Entendeu o problema em 10 segundos. Voltou para a cozinha, conversou com Sônia, a responsável pelo passe, corrigiu o pedido, retornou à mesa com a travessa correta em menos tempo do que a maioria das pessoas levaria para entender o problema. A cliente agradeceu com um sorriso genuíno. Rodrigo havia observado a cena do canto do salão, e o olhar dele, ao pousar novamente sobre Lara, não era de reconhecimento pela iniciativa. Era de incômodo. O incômodo de quem percebe que alguém está fazendo bem aquilo que deveria, segundo a narrativa que ele havia construído, ser feito de forma mediana. Ele não disse nada naquele momento. Mas Fernanda, que conhecia o silêncio de Rodrigo melhor do que suas palavras, sentiu o estômago apertar. No final do serviço, quando as mesas estavam sendo desmontadas e a equipe iniciava a limpeza, Horácio Velasco chamou Rodrigo para uma conversa rápida antes de sair. Lara não estava próxima o suficiente para ouvir, mas viu a postura de Rodrigo mudar à medida que a conversa avançava. Os ombros que começaram eretos foram descendo milímetro a milímetro. O sorriso foi ficando mais fixo, mais forçado, daquele jeito que o sorriso fica quando a pessoa está sorrindo por fora e processando algo completamente diferente por dentro. Horácio saiu sem pressa.
Passou pela saída sem olhar para os lados. Mas quando passou pela área onde Lara organizava o último carrinho de louças, diminuiu levemente o passo. Não parou, não disse nada. Apenas diminuiu o passo por exatamente 2 segundos, como quem registra algo antes de seguir em frente. E então foi embora. Lara ficou olhando para a saída por um momento. Depois voltou ao trabalho. Eduardo saiu alguns minutos depois do encerramento do turno. Na calçada, a cidade tinha aquele ritmo de fim de tarde que mistura cansaço e movimento. Ele caminhou até a esquina, virou e parou ao lado de um veículo discreto que esperava no meio-fio. O vidro desceu. Horácio Velasco estava no banco de trás. Então, o diretor perguntou sem preâmbulo. Eduardo apoiou o braço na janela aberta. A voz, agora sem os cuidados que usava dentro do restaurante, soava diferente, mais direta, com o peso de alguém acostumado a ser ouvido. É pior do que o relatório indicava. Horácio assentiu lentamente. A funcionária que você mencionou na mensagem de ontem à noite. Lara Vasconcelos. Eduardo não hesitou no nome. Há anos de casa. Desempenho que qualquer estabelecimento pagaria caro para ter. E é exatamente o que está sendo destruído sistematicamente por alguém que deveria proteger essa equipe. Você tem como documentar? Já comecei. Horácio ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para a frente, para o movimento da rua, com a expressão de quem está calculando não apenas o próximo passo, mas todos os passos depois dele. E ela sabe quem você é. Eduardo olhou para o restaurante, cuja fachada ainda era visível daquela esquina. Para a porta por onde Lara sairia em breve, com a bolsa no ombro e o peso invisível que ela carregava como se fosse parte do uniforme. Não, ele disse. Ainda não. O vidro subiu. O veículo partiu. E Eduardo ficou parado na calçada, olhando para a fachada do restaurante Cúpula Real, com a expressão de alguém que chegou a um lugar com um propósito e está começando a perceber que o propósito é maior do que imaginava quando partiu. Porque havia algo na história de Lara Vasconcelos que os relatórios não mostravam. Algo que ele havia começado a descobrir. E que, quando viesse completamente à tona, mudaria não apenas o destino de uma garçonete. Mudaria tudo. A convocação chegou antes mesmo de Lara terminar de guardar o material de limpeza. Rodrigo Menezes estava na pequena sala administrativa dos fundos, de pé atrás da mesa, com um papel na mão, e aquela expressão que ele reservava para os momentos em que havia decidido o final antes de começar a conversa. A porta estava entreaberta. Quando Lara entrou, ele a fechou. Aquilo por si só já era um sinal. Senta. Ela sentou. As mãos sobre o colo, a postura ereta de quem aprendeu que a linguagem do corpo é a única defesa que não pode ser confiscada. Ontem à noite, Rodrigo começou jogando o papel sobre a mesa na direção dela. Saímos com o prejuízo de uma mesa incompleta. O casal da mesa 12 foi embora sem finalizar o consumo, sem assinar nada, sem pagar a diferença do vinho que você serviu fora do protocolo. Lara olhou para o papel. Era um relatório interno de fechamento de caixa com um valor circulado em vermelho. Esse valor, ele continuou, vai ser descontado do seu contra-cheque deste mês. Procedimento padrão para casos de má condução de mesa. O silêncio que se instalou na sala era diferente do silêncio do salão. Menor, mais fechado, sem testemunhas. O serviço foi correto, Lara disse, e a voz saiu firme, mas quem olhasse nos olhos dela veria a conta sendo feita em tempo real. Aquele desconto representava dias de trabalho, representava a semana de compras de Dona Ivone, representava o passeio que havia prometido a Pedrinho e que já havia adiado 2 vezes. O cliente confirmou isso na hora, e ele foi embora porque o senhor o constrangeu, não porque eu errei. Você está dizendo que a culpa foi minha? Estou dizendo o que aconteceu. Rodrigo se inclinou levemente para a frente. Lara, você está aqui há anos. Você sabe como isso funciona. A mesa saiu, o caixa ficou aberto, alguém responde. E a responsável pela mesa era você. Posso contestar formalmente? Uma pausa, calculada. Você pode tentar. A forma como ele disse aquilo não era resposta. Era aviso. O tipo de aviso que não precisa ser traduzido porque a mensagem está inteira no tom. Lara pegou o papel, dobrou, guardou na bolsa.
Levantou sem pedir licença e saiu. No corredor, ela parou por 3 segundos com a mão espalmada na parede de azulejo frio. 3 segundos. O tempo que levava para reorganizar tudo que havia sido desorganizado lá dentro e montar o rosto que o salão exigia. Eduardo passava com uma bandeja quando a viu parada ali. Ele não disse nada, apenas diminuiu o passo por um instante, como se o corpo tivesse reagido antes da decisão. Mas Lara não levantou os olhos. Empurrou-se da parede e voltou para o salão antes que qualquer um dos dois precisasse fingir que aquilo não havia acontecido. Eduardo olhou para o corredor onde ela havia desaparecido. Depois olhou para a porta fechada da sala administrativa e anotou mentalmente mais uma coisa que não estava no relatório original que havia recebido quando aceitou aquela missão. Naquela noite, o apartamento de Lara tinha um som que raramente existia em noites de semana. Risada. Pedrinho havia descoberto que se jogasse uma bola de meia no ventilador do corredor em determinado ângulo, o ventilador devolvia em direção completamente imprevisível, e isso havia virado o jogo mais divertido do universo nos últimos 20 minutos. Dona Ivone reclamava da bagunça com uma voz que tentava ser séria, mas não conseguia esconder o sorriso. Lara ficou parada na soleira da porta por um momento antes de entrar. Olhou para o filho. Aquela energia toda, aquela gargalhada sem filtro, aquela capacidade de transformar uma bola de meia num evento. E sentiu aquela mistura específica de amor e dor que só os pais conhecem. O amor de ver a alegria inteira e saudável. A dor de saber o quanto custa protegê-la. Mamãe! Pedrinho jogou-se nela antes que ela terminasse de fechar a porta. Lara se abaixou e abraçou o filho com a força de quem passou o dia inteiro acumulando coisas para descarregar naquele abraço. Ele nem notou. Crianças raramente notam o peso dos abraços que recebem. Apenas os sentem como amor, que é exatamente o que são. Como foi a escola hoje? Ela perguntou, ainda agachada na altura dele. A professora Cláudia disse que meu desenho foi o melhor da turma. Ele disse com uma convicção absoluta e absolutamente sincera. Foi mesmo? Foi. Ela colocou na parede. O que você desenhou? Pedrinho abriu um sorriso que faltava um dente do lado. Você, servindo comida para um monte de gente. E todo mundo aplaudindo. Lara ficou imóvel por um segundo. Depois piscou rápido. 1 vez. 2 vezes. O movimento de quem está impedindo alguma coisa de descer pelo rosto. É o melhor desenho que eu já vi na vida, ela disse. E a voz saiu levemente diferente. Pedrinho não percebeu a diferença. Dona Ivone, do canto da cozinha, percebeu tudo. Mais tarde, com Pedrinho dormindo e a casa em silêncio, as duas sentaram na mesa da cozinha com chá. Era um ritual antigo. Anterior ao apartamento pequeno, anterior ao restaurante, anterior a muita coisa. Ele descontou da minha folha. Lara disse sem preâmbulo, segurando a xícara com as 2 mãos. Dona Ivone não demonstrou surpresa. Apenas apertou os lábios numa linha fina, que significava que ela estava processando antes de falar. Quanto? Lara disse o valor. Um silêncio. Mas você não fez nada errado. Não fiz. Uma pausa curta. Mas ele sabe que eu não posso contestar. Ele sabe que eu preciso daquele emprego. Ele sabe exatamente até onde pode ir, porque conhece o tamanho do que eu tenho a perder. Dona Ivone olhou para a filha com aquele olhar que só as mães têm. O que enxerga a criança dentro do adulto e a mulher inteira que a criança se tornou ao mesmo tempo. Lara. A voz era baixa, mas tinha uma firmeza que não pedia licença. Você estudou anos. Você se formou. Você era a melhor da sua turma, e não estou dizendo isso porque sou sua mãe. Estou dizendo porque os professores diziam antes de mim. O que aconteceu não apagou nada disso. O que aquele homem faz com você todo dia não apaga nada disso. Lara olhou para a xícara. O diploma não paga a conta de luz, mãe. Não, mas também não deixa de existir só porque está guardado numa gaveta. O silêncio que veio depois era diferente. Não era o silêncio pesado da exaustão. Era o silêncio de quem ouviu algo verdadeiro e não sabe ainda o que fazer com ele. O que Dona Ivone não sabia, o que Lara raramente contava para ninguém, porque algumas histórias pesam demais para serem carregadas em voz alta, era o caminho inteiro que havia levado àquela cozinha pequena. Anos atrás, Lara havia se formado em gestão hoteleira e gastronomia pela Faculdade Meridional,
uma das mais reconhecidas na área. Não havia sido fácil. Havia sido noturno, enquanto trabalhava durante o dia, enquanto ajudava Dona Ivone em casa, enquanto construía com as próprias mãos cada degrau de uma escada que ninguém havia colocado ali por ela. Formou-se com distinção. Recebeu uma proposta, ainda antes de colar grau, para integrar a equipe de supervisão de um grupo hoteleiro em expansão. Ela aceitou. Por quase 2 anos. Foi exatamente aquilo que havia estudado para ser. Supervisionava equipes, desenvolvia processos. Era a pessoa que os gestores chamavam quando algo precisava ser resolvido de verdade. Havia começado a construir algo sólido. E então, René saiu da vida dela levando junto metade do que ela havia construído. Não foi uma separação comum. Foi o tipo de ruptura que não destrói apenas o relacionamento. Destrói a estrutura inteira ao redor. René havia se envolvido em dívidas que Lara desconhecia. Dívidas que tinham o nome dela em alguns documentos que ela havia assinado sem ler com atenção suficiente, porque confiava, porque amava, porque ninguém imagina que precisa se proteger de dentro para fora. Quando tudo veio à tona, Pedrinho tinha pouco tempo de vida. Dona Ivone havia adoecido no período mais pesado. E Lara havia ficado de pé, sozinha, no centro de uma destruição que não havia construído, tendo que escolher entre reconstruir devagar ou desmoronar de vez. Ela escolheu reconstruir. O emprego no restaurante Cúpula Real havia surgido como solução temporária. Uma ponte enquanto as dívidas eram reorganizadas, enquanto Dona Ivone se recuperava, enquanto Pedrinho crescia num ambiente minimamente estável. A ponte havia durado anos, e a formação que Lara tinha, aquela que ficava guardada na gaveta junto com os documentos que Dona Ivone não sabia que existiam, estava intacta. Nunca foi embora. Apenas esperava, quieta, pelo momento em que o espaço para ela voltasse a existir. Na manhã seguinte, Eduardo chegou mais cedo do que o habitual. Não para o turno, para uma ligação que fez do estacionamento vazio, antes de qualquer colega aparecer. Preciso de mais informações sobre ela, ele disse, sem apresentação, para quem atendeu do outro lado. Formação, histórico profissional, o período anterior ao restaurante, tudo o que tiver. A resposta veio em menos de 2 minutos, lida diretamente de um arquivo que o escritório havia localizado. Eduardo ouviu em silêncio, e à medida que ouvia, a expressão no rosto dele mudava. Não de surpresa, mas de algo parecido com a confirmação de uma suspeita que ele havia começado a formar sem perceber. Aquela sensação de que as peças faziam sentido antes mesmo de saber o formato do quebra-cabeça. Quando a ligação terminou, ele ficou parado no estacionamento por um momento. Olhou para a fachada do restaurante, para a porta dos fundos por onde Lara entraria em menos de meia hora, com o uniforme, com o sorriso construído, com o peso invisível que ela carregava tão bem, que a maioria das pessoas nem percebia que estava ali. Havia algo que Eduardo ainda não havia contado a Horácio Velasco. Algo que havia descoberto não pelo relatório, não pela investigação, não por nenhum documento. Havia descoberto observando, prestando atenção ao que a maioria das pessoas ao redor de Lara havia deixado de notar porque se acostumou. Lara Vasconcelos não era apenas uma funcionária exemplar sendo destruída por um gerente sem escrúpulos. Lara Vasconcelos sabia exatamente o que estava errado naquele restaurante. Não apenas com Rodrigo, não apenas com o desconto indevido, com a humilhação calculada, com o ambiente que havia sido transformado em território de controle pessoal. Ela sabia de algo maior. Algo que envolvia os números que não fechavam, os pedidos que sumiam antes de virar registro, os fornecedores que eram trocados sem comunicação formal, os relatórios que chegavam à administração do Grupo Velasco com valores que não correspondiam ao movimento real do salão. Lara havia percebido. Eduardo tinha certeza disso. O que ele ainda não sabia era se ela havia percebido que havia percebido. E se alguém além dela já tinha notado que ela sabia. Rodrigo Menezes entrou no restaurante naquela manhã com uma pasta nova debaixo do braço. Passou pela equipe no briefing sem olhar para Lara. Aquilo era novo. Normalmente, quando ele ignorava alguém completamente, era porque havia tomado uma decisão que ainda não havia comunicado. Fernanda, ao lado de Lara na fileira, inclinou levemente o rosto e sussurrou, sem mover quase nada além dos lábios.
Ele estava no telefone quando cheguei. Não ouvi com quem, mas ouvi o tom. Que tom? Lara murmurou de volta. O tom de quem está se protegendo de algo que ainda não aconteceu. As duas ficaram em silêncio enquanto Rodrigo terminava o briefing. E no fundo da sala, Eduardo ouvia tudo com o rosto absolutamente neutro. Porque o que Fernanda havia descrito sem saber exatamente o que descrevia era precisamente o que ele esperava que acontecesse quando Rodrigo percebesse que a visita de Horácio Velasco não havia sido casual. O gerente havia sentido o chão se mover, e pessoas que sentem o chão se mover fazem uma de duas coisas: ou recuam, ou atacam antes que alguém chegue. Rodrigo Menezes não era do tipo que recuava. E o alvo mais acessível que ele tinha, a funcionária que já havia tentado desestabilizar, que havia descontado, que havia humilhado sem consequência, estava a 3 metros de distância, organizando o caderno de pedidos para o serviço do dia. O que viria a seguir não seria apenas mais um episódio de abuso de autoridade. Seria o movimento que Rodrigo faria achando que estava ganhando, sem saber que era exatamente o movimento que Eduardo estava esperando para provar tudo. O ataque de Rodrigo não veio com gritos, veio com papel. Era o tipo de movimento que pessoas calculistas preferem. Documentado, formal, aparentemente dentro das normas, com assinatura e protocolo e tudo que transforma uma injustiça em procedimento. Mais difícil de contestar, mais difícil de provar, mais difícil de combater quando a pessoa do outro lado não tem os mesmos recursos que você. O documento estava sobre a mesa de Lara quando ela chegou para o turno da tarde. Um envelope pardo com o logotipo interno do restaurante no canto superior. Seu nome escrito à mão na frente com a letra grande e deliberada de quem quer que a pessoa saiba, antes mesmo de abrir, que o conteúdo é sério. Fernanda já estava no salão quando Lara chegou. Viu o envelope. Viu Lara vê-lo. E ficou parada com o pano de mesa nas mãos, sem conseguir continuar o que estava fazendo. Lara abriu ali mesmo, em pé, sem se sentar, sem esperar um lugar mais privado. Havia aprendido que adiar a dor não a diminuía. Apenas mudava o horário em que ela chegava. Era uma notificação formal. 3 páginas. Linguagem técnica, termos de RH, referências a cláusulas do contrato de trabalho. Mas o conteúdo, destrinchado de todo aquele vocabulário cuidadosamente escolhido para intimidar, era simples. Rodrigo havia aberto um processo interno de avaliação de desempenho contra Lara, com base em 3 ocorrências registradas nas últimas semanas, incluindo a mesa do casal, incluindo um suposto atraso de atendimento que Lara não reconhecia como real, e incluindo uma queixa anônima de um cliente que ela jamais havia recebido pessoalmente. Ao final, uma linha que ela leu 3 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. Caso a avaliação resulte em desempenho insatisfatório, a empresa reserva-se o direito de encerrar o vínculo contratual sem ônus adicional. Demissão. Sem indenização. Com o processo disciplinar como justificativa. Lara dobrou o documento. Colocou de volta no envelope. Colocou o envelope na bolsa. E foi até o vestiário, onde ficou sozinha por exatamente 4 minutos. Ninguém a viu naqueles 4 minutos. Ninguém soube o que aconteceu lá dentro. Mas quando ela saiu, o rosto estava seco, a postura estava ereta, e havia nos olhos dela algo que não estava antes de entrar. Não era derrota. Era decisão. Eduardo soube do envelope pela expressão de Fernanda. Não foi necessária uma palavra. Fernanda era do tipo de pessoa cuja face registrava tudo com honestidade involuntária. E quando Eduardo passou pelo salão com uma bandeja de apoio e cruzou o olhar dela, entendeu em menos de 2 segundos que alguma coisa havia escalado. Terminou o trajeto com a bandeja, deixou no balcão, saiu pelos fundos. No corredor de serviço, tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem curta para o escritório do Grupo Velasco. Rodrigo iniciou o processo formal. Preciso do acesso completo aos registros financeiros do restaurante, com urgência. A resposta demorou menos de 5 minutos. Autorizado. Acesso liberado para a auditoria interna a partir de hoje. Eduardo guardou o celular. Havia um prazo agora. Não o prazo dele. Não o da investigação. O prazo de Lara. Se o processo disciplinar de Rodrigo avançasse, sem que houvesse algo que o interrompesse, ela poderia perder o emprego antes que qualquer verdade viesse à tona. E perder aquele emprego, com o histórico que ela carregava,
e as dívidas que ainda drenavam parte do salário todo mês, não seria apenas um contratempo. Seria o tipo de queda que leva muito tempo para virar levantada. O serviço daquela tarde foi o mais tenso que o restaurante Cúpula Real havia vivido em muito tempo. Não porque algo explodiu, mas porque todo mundo sabia que algo estava prestes a explodir, e aquela expectativa transformava cada interação, cada olhar, cada silêncio entre os garçons em algo carregado de eletricidade estática. Caio errou um pedido por distração e ficou pálido achando que Rodrigo havia visto. Sônia, no passe da cozinha, trabalhava com uma precisão exagerada de quem não quer dar nenhum motivo para ser chamada. Até Marcos, que raramente sentia o peso da atmosfera do salão a partir da cozinha, havia comentado baixinho que o dia estava pesado sem conseguir explicar por quê. Rodrigo circulava entre as mesas com aquela postura nova, não a do gerente que fiscaliza, mas a do gerente que documenta. Havia um bloco nas mãos, o que era incomum, e mais de uma vez, membros da equipe o viram anotar algo sem que houvesse nenhum motivo visível para a anotação. Ele estava construindo um arquivo. Fernanda sussurrou isso para Lara entre duas mesas, o rosto baixo, o tom imperceptível para qualquer um ao redor. Ele está registrando tudo. Qualquer coisa que puder usar. Eu sei. Lara respondeu da mesma forma. O que você vai fazer? Uma pausa de 2 passos. O meu trabalho. Foi durante o recolhimento das mesas do final do turno que Lara viu. Não teria visto se não fosse pela posição específica em que estava. Agachada ao lado do aparador de serviço, reorganizando o material de reposição, num ângulo que não era visível de nenhuma das câmeras internas do salão e que dava linha direta de visão para a pequena sala de apoio onde os pedidos de fornecedor eram processados. A porta estava entreaberta. Rodrigo estava dentro, com o tablet de controle de estoque na mão, e estava alterando algo. Lara não conseguia ver a tela, mas conhecia os gestos. Havia trabalhado com aquele sistema o suficiente para reconhecer a sequência de movimentos de quem acessa um registro, localiza um campo específico e modifica um valor. Não era o tipo de coisa que um gerente faz durante o fechamento do turno. O fechamento de turno era compilação. Era confirmação, não era edição. Rodrigo terminou o que estava fazendo, fechou o tablet, olhou para os lados com um movimento rápido de quem verifica se foi visto, e Lara já havia se movido, estava de costas, reorganizando pratos com uma concentração que não precisava de esforço para parecer genuína, porque as mãos faziam o trabalho sozinhas enquanto a cabeça processava o que os olhos acabavam de registrar. Ele saiu da sala sem notar que havia sido visto. Lara ficou agachada por mais alguns segundos depois que ele foi embora. Estava modificando os registros. Ela não sabia o que, não sabia quanto, não sabia desde quando, mas o que havia visto era inequívoco. E se aquilo correspondia ao que ela havia percebido nos últimos meses, os valores que não batiam, os fornecedores trocados sem aviso, a discrepância entre o movimento do salão e os números que circulavam nos relatórios internos, então Rodrigo Menezes não estava apenas destruindo funcionários por prazer de poder, havia algo maior sendo protegido. Ela saiu do restaurante naquela noite por um caminho diferente do habitual. Não por medo, por necessidade de pensar sem o peso do ambiente ao redor. Caminhou 2 quadras além do caminho normal, antes de dobrar em direção ao ponto de ônibus, e foi nessas 2 quadras que organizou internamente o que havia visto, o que sabia, o que podia provar, e o que ainda era apenas intuição. Havia uma diferença grande entre perceber uma irregularidade e poder documentá-la. Lara sabia disso melhor do que a maioria. Sua formação havia sido construída exatamente sobre essa distinção. Percepção sem evidência não era suficiente. E ela não tinha acesso formal aos registros que precisaria para transformar o que havia visto numa prova concreta. O ônibus chegou. Ela subiu. Pelo vidro, a cidade passava como sempre, indiferente, acesa, ocupada consigo mesma. Em algum lugar naquela cidade, Pedrinho estaria terminando o dever de casa com a língua levemente presa entre os dentes, do jeito que fazia quando estava concentrado. Dona Ivone estaria ouvindo o rádio na cozinha. O mundo doméstico e pequeno e absolutamente essencial que esperava por ela toda a noite. Por isso você aguenta, ela pensou. Não pela primeira vez. Não apesar deles. Por causa deles. O que Lara não sabia era que, naquela mesma noite,
Eduardo estava sentado num escritório temporário que o Grupo Velasco havia disponibilizado a 3 quarteirões do restaurante, com acesso total aos registros financeiros dos últimos meses. E o que ele estava encontrando era pior do que qualquer coisa que havia sido descrita no relatório inicial. Os números não eram apenas inconsistentes, eram sistematicamente alterados, pedidos de insumos registrados em valores acima do real, com a diferença sendo absorvida em contas de fornecedor que não correspondiam a nenhuma empresa verificável. Relatórios de ocupação do salão subdimensionados em relação ao faturamento real, e um padrão de modificações nos registros que seguia sempre o mesmo horário, final de turno, depois que a maior parte da equipe havia saído. Eduardo abriu uma planilha e começou a organizar os dados por data. Quanto mais organizava, mais clara ficava a linha do tempo. As irregularidades haviam começado pouco depois de Rodrigo Menezes assumir a gerência. Não no primeiro mês. Havia um período inicial de adaptação que parecia completamente limpo. Mas depois, gradualmente, os desvios haviam começado. Pequenos no início, crescentes ao longo do tempo. Como alguém que vai testando os limites devagar para não acionar nenhum alarme antes de se sentir seguro o suficiente para ampliar a operação. Em cima da mesa, ao lado do computador, havia um segundo documento. Era a ficha de Lara que o escritório havia enviado, com o histórico completo que ele havia solicitado de manhã. Eduardo olhou para os 2 documentos lado a lado. A escala dos desvios financeiros. E o histórico de uma mulher que havia se formado em gestão hoteleira e passado anos aprendendo exatamente como esse tipo de sistema funciona. Uma mulher que estava no restaurante todo dia, que conhecia cada processo, cada fluxo, cada sequência de registro, que havia percebido que os números não fechavam antes de qualquer auditor externo ter sido acionado, e que estava naquele exato momento sendo processada disciplinarmente por um homem que precisava que ela saísse antes que ela pudesse contar o que havia visto. A peça que havia faltado a noite inteira se encaixou com uma clareza que Eduardo sentiu no peito antes de formular em palavras. Rodrigo não estava destruindo Lara por abuso de poder. Não era arbitrariedade. Não era o gerente que não gosta da funcionária. Ele estava tentando silenciá-la antes que ela falasse. Eduardo fechou o computador. Ficou sentado no silêncio do escritório vazio por alguns segundos, olhando para o nada. Depois pegou o celular e discou para Horácio Velasco. A ligação atendeu no segundo toque. Preciso de uma reunião presencial amanhã cedo, Eduardo disse sem preâmbulo. Antes que o restaurante abra, encontrei o que estava procurando. E encontrei algo que não estava procurando, mas que muda completamente o tamanho desta história. Quão grande? Horácio perguntou. Eduardo olhou para a janela, para a cidade lá fora com suas luzes e seu movimento, e a completa indiferença com que existia ao redor de histórias como a de Lara. Grande o suficiente para que Rodrigo Menezes não seja o único que vai responder por isso. O silêncio do outro lado durou exatamente 3 segundos. Estarei lá às 6 da manhã. A ligação encerrou. E Eduardo ficou olhando para a fachada distante do restaurante Cúpula Real, visível de onde estava como um retângulo de luz quente na escuridão da rua, pensando numa mulher que havia carregado sozinha, por anos, um peso que nenhuma pessoa deveria carregar, sem que ninguém soubesse o tamanho dele. Isso estava prestes a mudar. Mas antes de mudar, ia ficar mais difícil, porque o que estava para ser descoberto na reunião das 6 da manhã revelaria que o problema ia muito além das paredes do restaurante, e que Lara estava no centro de algo que era grande demais para ter sido coincidência desde o início. O céu ainda estava escuro quando Eduardo chegou ao endereço combinado. Não era o escritório do Grupo Velasco na avenida principal, aquele que aparecia nos jornais de negócios com a fachada envidraçada e o nome em letras cromadas que diziam a qualquer pessoa passando na calçada que havia dinheiro e poder por trás daquele vidro. Era um endereço menor, discreto, no andar superior de um prédio comercial sem nenhum destaque. O tipo de lugar onde conversas importantes acontecem sem que ninguém saiba que estão acontecendo. Horácio Velasco já estava dentro quando Eduardo subiu, sem paletó, sem a formalidade da visita ao restaurante. Apenas um homem que havia saído de casa cedo demais para qualquer protocolo, com uma expressão que misturava cansaço e uma atenção afiada que o sono não havia conseguido embotar.
Sobre a mesa, Eduardo abriu o notebook e virou a tela na direção de Horácio sem preâmbulo. Isso aqui são os registros financeiros dos últimos 18 meses do Cúpula Real. Ele apontou para a primeira coluna. Esses são os valores reportados ao grupo nos relatórios mensais. E esses aqui são os valores reais, extraídos diretamente do sistema de caixa, antes das modificações. Horácio inclinou o corpo para frente. Os olhos percorreram os números com a velocidade de quem passou décadas lendo planilhas e aprendeu a encontrar anomalias antes que o cérebro consciente terminasse de processar. A expressão dele não mudou, mas a mão direita, que estava aberta sobre a mesa, fechou-se lentamente. Quanto? Ele perguntou. No total do período, a diferença entre o que foi reportado e o que realmente entrou em caixa representa um desvio considerável. Eduardo passou para a próxima tela. Mas o que importa mais do que o valor é o padrão. Olha a frequência. Olha o horário das modificações. Olha quais registros foram alterados e quais foram deixados intactos. Horácio olhou, em silêncio. Por um tempo longo o suficiente para que o peso daquilo assentasse. Ele não estava agindo sozinho, Horácio disse. Não era pergunta. Não. Eduardo virou mais uma tela. As contas de fornecedor para onde a diferença era direcionada pertencem a duas empresas, ambas com registro recente. Ambas sem histórico comercial verificável. Ambas com o mesmo endereço fiscal num cartório de uma cidade do interior. Empresas de fachada. Isso, criadas especificamente para receber esses valores. E criadas antes de Rodrigo assumir a gerência do restaurante, o que significa que o esquema foi planejado antes da contratação dele. Alguém o colocou ali com essa finalidade. Horácio se levantou da cadeira, caminhou até a janela. Ficou de costas por alguns segundos, olhando para a rua ainda sombria lá embaixo, os ombros com aquele peso específico de quem está recalculando não apenas uma situação, mas a confiança que depositou em pessoas e estruturas ao longo de muito tempo. Você sabe quem colocou Rodrigo ali? Ele perguntou sem se virar. Eduardo respirou fundo antes de responder. Tenho uma direção forte. Preciso de mais um dia para ter certeza antes de dar um nome. Horácio assentiu lentamente. E a funcionária? Lara. Ela percebeu as irregularidades por conta própria, sem acesso formal aos registros, sem nenhuma ferramenta além do que viu no cotidiano. Ontem à noite, ela flagrou Rodrigo modificando dados no sistema durante o fechamento de turno. Eduardo fechou o notebook. Ela sabe o suficiente para ser um problema para quem está por trás disso. E Rodrigo sabe que ela sabe. O processo disciplinar. É uma corrida. Ele precisa tirá-la antes que ela fale ou antes que alguém a ouça. Horácio se virou. E pela primeira vez naquela manhã, havia algo nos olhos dele além da frieza analítica do executivo processando uma crise. Havia algo pessoal. Algo que Eduardo não havia visto durante a visita ao restaurante. Essa mulher não pode perder esse emprego, Eduardo. Não dessa forma. Não por causa disso. Eu sei. O que você precisa para fechar o caso? Um dia. E que ninguém mexa em nada até eu ter o nome completo. Horácio estendeu a mão. Eduardo a apertou. E os dois saíram do prédio em direções diferentes, para o dia que estava começando sem que ninguém na cidade soubesse o que estava prestes a acontecer dentro de um restaurante elegante com lustres de cristal e toalhas brancas impecáveis. Lara havia dormido pouco, não por angústia, ou não apenas por isso. Havia algo que a mantinha acordada com uma qualidade diferente do desconforto comum. Era o tipo de insônia que vem quando a mente encontrou um fio e não consegue largar, porque sente que puxar aquele fio vai revelar algo que precisa ser revelado. Ela havia ficado na mesa da cozinha depois que Dona Ivone foi dormir, com um caderno aberto na frente e a caneta na mão, anotando tudo o que havia percebido nos últimos meses de forma organizada pela primeira vez. Não era um relato emocional, era um documento. Datas relativas, descrições de situações, padrões que havia notado sem nomear até então. Quando terminou, olhou para o que havia escrito. Eram 4 páginas. 4 páginas de observações feitas por uma mulher que havia se formado em gestão hoteleira e que havia passado anos aprendendo a ler um estabelecimento inteiro como um organismo com saúde ou doença. E aquele organismo estava doente há muito tempo.
de uma doença específica, com sintomas que ela havia aprendido a reconhecer num livro de sala de aula, sem imaginar que um dia os veria na vida real. Dobrou as 4 páginas, colocou dentro do envelope com a notificação disciplinar de Rodrigo e dormiu 3 horas com um sono que, apesar de curto, foi o mais sólido da semana. O turno da manhã no Cúpula Real começou como todos os outros. Mesas, briefing, café da equipe bebido em pé porque sentar demorava mais. Rodrigo conduziu o encontro com uma eficiência mecânica que não tinha nada do peso emocional do dia anterior. Aquilo também era sinal. Quando ele parava de performar a autoridade, era porque havia delegado o próximo movimento para um sistema que não precisava de performance. O sistema, neste caso, era uma ligação que havia feito mais cedo para o setor de recursos humanos do grupo. Débora, a responsável pelo RH que administrava os contratos dos estabelecimentos do Grupo Velasco, havia recebido a solicitação de Rodrigo por escrito ainda de madrugada. Era um pedido de agendamento de reunião de avaliação com Lara Vasconcelos, com base no processo disciplinar aberto, para aquela mesma tarde. Débora havia ficado com o e-mail aberto na tela por um bom tempo antes de responder. Havia algo no tom daquele e-mail que a incomodava. Havia trabalhado em RH tempo suficiente para reconhecer quando um processo disciplinar era conduzido dentro do espírito da norma, e quando era conduzido dentro da letra da norma, apenas para que a letra da norma protegesse quem estava conduzindo. Aquele segundo caso. Ela havia respondido confirmando o horário. Mas antes de fechar o e-mail, havia encaminhado uma cópia para a assessoria jurídica interna do grupo com uma nota de 3 palavras. Favor verificar procedimento. Eram 3 palavras que Rodrigo não sabia que existiam. A manhã passou sem que Lara soubesse da reunião marcada para a tarde. Ela trabalhou com a concentração de sempre, mas havia algo diferente no modo como percorria o salão. Uma atenção a mais. Como se os olhos tivessem desenvolvido uma segunda função, além de encontrar o que os clientes precisavam, a de registrar, guardar, arquivar. Cada vez que passava pela sala de apoio dos fundos, olhava pela fresta da porta. O tablet de controle de estoque estava no suporte, na mesma posição de sempre. Inacessível para ela sem uma justificativa formal. Mas havia outra forma. Durante o intervalo, enquanto a maior parte da equipe almoçava na área dos fundos, Lara foi até Sônia na cozinha. As duas tinham uma relação construída ao longo de muito tempo, não de amizade declarada, mas do respeito mútuo de 2 profissionais que sabem o valor do trabalho uma da outra. Sônia, preciso de um favor, Lara disse, a voz baixa, mas direta. Sônia limpou as mãos no avental e olhou para ela com atenção. Fala. Quando você recebe as notas de fornecedor para a conferência, você guarda as vias físicas ou só registra no sistema? Uma pausa. Guardo as físicas por 30 dias antes de mandar para o arquivo. Por quê? Preciso comparar uma nota com o registro do sistema. Da entrega da semana passada. Especificamente o pedido de proteínas do fornecedor distribuidor Altamira. Sônia ficou em silêncio por alguns segundos. Havia algo no olhar dela que dizia que ela não era completamente alheia ao que estava acontecendo no restaurante. Pessoas que trabalham na cozinha de um lugar sabem coisas que o salão não sabe. Ouvem conversas, percebem discrepâncias no estoque, sentem quando os insumos não correspondem ao que foi pedido. Espera aqui, Sônia disse. Voltou em menos de 2 minutos com uma nota fiscal dobrada. Entregou para Lara sem dizer nada. Lara abriu, leu o valor total. Fechou os olhos por meio segundo. O valor na nota era significativamente menor do que o que havia sido registrado no sistema como custo daquela entrega. A diferença era a mesma que, multiplicada por cada pedido de cada fornecedor ao longo de semanas, compunha exatamente o padrão que ela havia anotado nas 4 páginas na madrugada anterior. Obrigada, Lara disse devolvendo a nota. Você vai fazer alguma coisa com isso? Sônia perguntou. E havia uma esperança discreta na pergunta. A esperança de quem também havia visto coisas e ficado em silêncio por não saber se havia alguém do outro lado para ouvir. Vou, Lara respondeu. Foi naquele momento que Eduardo apareceu na entrada da cozinha. Não estava com bandeja. Não estava de passagem. Parou na soleira e olhou diretamente para Lara com uma expressão diferente de tudo que havia usado nos dias anteriores dentro do restaurante. A máscara do auxiliar discreto havia cedido, não completamente, mas o suficiente para que Lara,
que havia passado anos lendo pessoas em ambientes de trabalho, percebesse que havia outra coisa por baixo. "Posso falar com você?" ele disse. Não era a voz de um auxiliar de salão pedindo licença para uma colega. Era a voz de alguém que havia chegado a um ponto em que continuar fingindo custava mais do que revelar. Sônia olhou de um para o outro e silenciosamente voltou para o seu posto. Lara encarou Eduardo por um longo momento. "Você não é daqui", ela disse. Não era acusação. Era constatação, com a serenidade de quem havia chegado àquela conclusão antes, mas havia escolhido esperar pela confirmação. "Não", ele respondeu. "Quanto tempo você tem?" "O suficiente para o que precisa ser dito." Lara olhou para o corredor dos fundos, para a porta que levava ao salão, para o relógio na parede da cozinha. "O intervalo acaba em 8 minutos, ela disse. "Então começo pelo mais importante." Eduardo se aproximou um passo. "O processo disciplinar que Rodrigo abriu contra você tem uma audiência marcada para hoje à tarde com o RH. Você ainda não sabe disso, mas vai ser comunicada em breve." Uma pausa. "E o que você acabou de pegar da Sônia? E o que você anotou ontem à noite? E o que você viu durante o fechamento de turno ontem? Preciso que você não faça nada com isso ainda. Ainda não." Lara ficou imóvel, os olhos dele nos olhos dela. "Como você sabe o que eu anotei ontem à noite?" "Não sei o conteúdo. Sei quem você é. Sei o que você percebeu. E sei que se você apresentar isso agora, antes da hora certa, Rodrigo vai usar o processo disciplinar para transformar sua denúncia em retaliação de funcionária insatisfeita." Eduardo sustentou o olhar. "Mas se você esperar até amanhã, o que vai acontecer nessa audiência hoje à tarde vai ser muito diferente do que Rodrigo está esperando." O silêncio entre os dois durou apenas alguns segundos, mas carregava o peso de uma confiança que ainda não havia sido construída, sendo pedida de qualquer forma, porque às vezes o tempo que existe não é suficiente para construir tudo antes de precisar usar. "Por que eu deveria confiar em você?" Lara perguntou. Eduardo respirou fundo. "Porque eu passei os últimos dias descobrindo o tamanho do que você carregou sozinha sem que ninguém percebesse. E porque a pessoa que me mandou aqui garante que você nunca deveria ter chegado a este ponto sem apoio." Lara franziu levemente o senho. "Quem te mandou?" Antes que Eduardo respondesse, a voz de Rodrigo cortou o corredor vindo do salão, chamando a equipe de volta para o serviço. Eduardo recuou um passo. "Hoje à tarde você vai descobrir", ele disse. "E quando descobrir, muita coisa vai fazer sentido de uma vez." Saiu pela porta dos fundos antes que Lara pudesse responder. Ela ficou parada na cozinha por alguns segundos, olhando para o espaço onde ele havia estado, com a sensação específica de quem está no centro de algo que é grande demais para ver inteiro de onde está. Mas havia uma diferença em relação a todos os dias anteriores. Pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha naquele centro. E essa diferença, pequena como parecia, mudava tudo. A audiência com o RH estava marcada para o meio da tarde. Lara soube pelo próprio Rodrigo, que a convocou formalmente no corredor entre um turno e outro com a frieza de quem entrega uma sentença já assinada. Deu a ela o horário, o número da sala e nada mais. Nenhuma explicação adicional, nenhuma abertura para pergunta. O tipo de comunicação que não é comunicação, é encerramento. Ela respondeu com um aceno leve e voltou ao salão. Fernanda a observou de longe com aquele olhar que já não sabia mais como disfarçar a preocupação. Queria perguntar. Não perguntou. Havia momentos em que a melhor forma de estar do lado de alguém era não fazer a pessoa gastar energia explicando o que já estava pesado demais para carregar em palavras. O que aconteceu antes da audiência foi o que Rodrigo não havia previsto. Débora, do setor de recursos humanos, havia chegado ao escritório cedo naquele dia. O e-mail que havia encaminhado para a assessoria jurídica interna na noite anterior já tinha resposta. E a resposta havia chegado com uma instrução que ela não esperava com essa velocidade. Não conduzir a audiência sem presença jurídica. Aguardar orientação direta da diretoria. Débora releu a mensagem 2 vezes. Em anos de trabalho em RH, havia recebido instruções de cautela antes de audiências disciplinares. Mas orientação direta da diretoria para um processo de uma funcionária de restaurante, num prazo de menos de 12 horas, aquilo não era procedimento padrão.
Aquilo era sinal de que algo maior estava acontecendo. Ela respondeu, confirmando o recebimento, e começou a preparar a sala de reunião com uma atenção redobrada que não havia planejado ter naquela tarde. Na cozinha, entre o final do serviço de almoço e o início da preparação para o jantar, aquela janela curta em que o restaurante respirava antes de recomeçar, Lara encontrou Sônia no corredor do estoque. Não havia planejado o encontro. Mas quando as duas se cruzaram, Sônia olhou para os lados com um gesto rápido e disse em voz baixa: "Eu fiz uma cópia." Lara ficou imóvel. "Da nota que te mostrei ontem." Sônia continuou, tirando do bolso do avental um papel dobrado com cuidado. "Tirei no copiador da administração antes do turno começar." Uma pausa. "Eu sei o que está acontecendo aqui há mais tempo do que você imagina. E sei que você é a única pessoa que fez alguma coisa com isso." Lara olhou para o papel por um segundo. Depois olhou para Sônia. Havia na expressão de Sônia algo que não era heroísmo. Era algo mais simples e ao mesmo tempo mais raro. A disposição de uma pessoa cansada de ficar quieta finalmente decidindo que o preço do silêncio era alto demais. "Se você precisar de mim como testemunha," Sônia disse, a voz firme apesar de baixa, "pode contar." Lara pegou o papel com cuidado. "Obrigada." "Não me agradeça." Sônia respondeu, voltando para a cozinha. "Me conta como terminou." A sala de reunião do setor administrativo era pequena e sem janela. Mesa retangular, 4 cadeiras, uma luminária que sempre esteve meio torta e que ninguém havia consertado. Lara entrou no horário exato, com a bolsa no ombro e o envelope com o processo disciplinar na mão, e encontrou algo diferente do que Rodrigo havia montado na cabeça dela. Débora estava presente, como esperado. Mas ao lado dela havia uma mulher que Lara não reconhecia. Postura formal, uma pasta sobre a mesa, o tipo de atenção nos olhos de quem foi treinada para ler situações antes de falar. "Lara Vasconcelos?" A mulher perguntou. "Sim. Meu nome é Cristina Paz. Sou da assessoria jurídica interna do Grupo Velasco. Estou aqui a pedido da diretoria para acompanhar esta audiência." O silêncio que se instalou na sala durou poucos segundos. Mas naqueles poucos segundos, Lara processou o que aquela presença significava e sentiu algo que não havia sentido desde que o envelope havia chegado sobre sua mesa. Que o chão sob seus pés era um pouco mais sólido do que parecia. Rodrigo, sentado no canto oposto da mesa, olhava para Cristina com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia completamente. Havia um tensionamento na mandíbula, um enrijecimento nos ombros. O tipo de linguagem corporal que aparece quando uma pessoa percebe que o script que havia ensaiado não serve mais para a peça que está acontecendo. "Podemos começar," Débora disse. A audiência durou quase 1 hora. Rodrigo apresentou as 3 ocorrências do processo disciplinar com a precisão mecânica de quem decorou o argumento. Datas relativas, registros internos, a narrativa de uma funcionária com desempenho em declínio que havia culminado na saída do cliente sem pagamento. Lara respondeu a cada ponto sem elevar a voz e sem recuar. Apresentou a cópia da nota fiscal que Sônia havia obtido, explicando a discrepância entre o valor registrado no sistema e o valor real da entrega. Explicou, com a linguagem técnica de quem havia estudado gestão hoteleira e não havia esquecido uma vírgula do que aprendera, o que aquela discrepância representava dentro de um padrão que havia identificado ao longo de semanas. Cristina tomava notas com uma velocidade que não correspondia a alguém apenas acompanhando. Correspondia a alguém construindo um documento. Rodrigo tentou interromper 2 vezes. Cristina o deteve com uma palavra cada vez. "Deixa terminar." Quando Lara terminou, abriu a bolsa e colocou sobre a mesa as 4 páginas que havia escrito na madrugada. Cada observação datada de forma relativa. Cada padrão descrito com precisão. Cada irregularidade identificada com o rigor de uma profissional que sabia exatamente o que estava documentando. A sala ficou em silêncio. Débora olhava para as páginas com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com alívio. O alívio de quem havia sentido que algo estava errado e finalmente via a confirmação de que o instinto não havia mentido. Rodrigo tinha o olhar preso na mesa. "O processo disciplinar," Cristina disse, fechando a pasta, "está suspenso a partir deste momento, pendente de revisão pela diretoria." Ela olhou para Rodrigo com uma objetividade que não tinha nenhuma crueldade.
mas também não tinha nenhuma suavidade. O senhor receberá uma convocação formal em breve. Lara saiu da sala com as pernas firmes e o coração acelerado. No corredor, Eduardo a esperava. Não havia disfarce agora. Não havia bandeja, não havia uniforme de auxiliar. Estava com a roupa com que havia saído da reunião com Horácio de manhã, e havia no rosto dele a expressão de quem esteve do lado de fora de uma porta torcendo pelo que estava acontecendo dentro. Como foi? Ele perguntou. A suspensão do processo foi decretada. Eduardo fechou os olhos por meio segundo. O tipo de reação de quem havia carregado uma tensão que agora podia ser largada. Preciso te contar quem me mandou, ele disse. Lara o olhou. Agora? Agora. Eles saíram pelos fundos, para o pequeno pátio de serviço que ficava entre o restaurante e o prédio vizinho. O sol da tarde batia de lado e o barulho da rua chegava abafado por trás dos muros. Era um lugar sem ninguém, sem câmera, sem o peso do salão ao redor. Eduardo ficou de frente para ela e começou a falar. Há algumas semanas, o setor de ouvidoria do Grupo Velasco recebeu uma mensagem, não pelo canal corporativo formal, pelo endereço geral de contato que fica no rodapé do site, aquele que a maioria das empresas tem e ninguém espera que seja lido por alguém de verdade. Lara ficou imóvel. Era uma carta, escrita à mão, fotografada e enviada por e-mail. Eduardo fez uma pausa. Horácio Velasco tem o hábito de ler pessoalmente uma seleção dessas mensagens toda semana. Diz que é a única forma de saber o que está acontecendo de verdade nos estabelecimentos. Outra pausa, menor. Ele leu essa. Lara sentiu algo começar a se mover no peito antes de saber para onde estava indo. A carta descrevia o que estava acontecendo aqui, com detalhes que só alguém de dentro poderia ter. Falava de uma funcionária que trabalhava com dedicação há anos e estava sendo destruída por um gerente sem que ninguém fizesse nada. Falava das irregularidades que essa funcionária havia percebido. Falava de uma mulher que havia estudado, construído uma carreira, perdido tudo por circunstâncias que não havia escolhido, e que estava de pé mesmo assim, porque tinha um filho que precisava dela e uma mãe que acreditava nela. A voz de Eduardo tinha mudado. Não era mais o tom do investigador reportando fatos. Era o tom de alguém que havia lido aquela carta e carregado o peso dela desde então. Horácio ficou tão impactado que ligou para o escritório jurídico naquela mesma noite. Pediu uma investigação discreta e imediata. Me mandou para cá. Lara estava em silêncio, mas os olhos haviam mudado. Quem escreveu a carta? Ela perguntou. A voz saiu diferente, menor, com uma fragilidade que raramente aparecia nela. Eduardo respirou fundo. Estava assinada como Ivone. O mundo parou. Não de forma dramática, não com nenhum sinal externo. O sol continuou batendo de lado. O barulho da rua continuou chegando abafado. Uma pomba pousou no muro e foi embora. O mundo não parou, mas Lara parou. Dona Ivone, a mãe que acordava cedo para deixar o jantar coberto com papel alumínio. A mãe que escrevia bilhetinhos com letra redonda e caprichada. A mãe que dizia, emprego nenhum tira quem você é, e o que aquele homem faz não apaga nada disso. E que em silêncio, sem contar para ninguém, havia feito mais do que dizer. Havia agido. Havia pego uma caneta, havia escrito em papel, havia fotografado e enviado para um endereço que provavelmente achou que não seria lido. Havia colocado para fora da única forma que sabia, o amor que não cabia mais dentro. A dor de ver a filha sendo diminuída todo dia sem poder fazer nada, além de deixar o jantar quente e escrever bilhetinhos. Exceto que havia feito algo. Havia escrito uma carta. E a carta havia chegado nas mãos certas. Lara levou a mão à boca. Os olhos encheram de água com uma rapidez que não deu tempo de preparação. Não era choro de desespero. Era o tipo de coisa que acontece quando uma pessoa descobre que estava sendo amada de formas que não sabia. Ela não me contou, Lara disse, a voz partida no meio. Provavelmente não quis criar esperança antes de saber se ia funcionar, Eduardo respondeu. Ou não quis que você sentisse que estava precisando de ajuda, porque você passou toda a vida fazendo questão de carregar tudo sozinha. Uma lágrima desceu. Lara não a limpou. Havia algo sagrado naquele momento que não podia ser interrompido por nenhum gesto. Ela salvou o seu emprego, Eduardo disse.
E provavelmente muito mais do que isso. Lara ficou ali, no pátio de serviço entre dois prédios, com o sol de lado e a pomba que havia ido embora, e sentiu o peso de anos, de escolhas difíceis e humilhações engolidas e contas pagas e sonhos dobrados guardados em gavetas, assentar de uma forma diferente. Não sumir, assentar. Como quando algo muito pesado finalmente encontra o lugar onde deve ficar. Sua mãe havia escrito uma carta, e a carta havia mudado tudo. Naquela noite, Lara chegou em casa mais cedo do que o habitual. Dona Ivone estava na cozinha de costas, mexendo em algo no fogão, ouvindo o rádio baixinho como sempre. Pedrinho dormia antes do horário porque havia corrido a tarde inteira na casa dos fundos com o filho da vizinha. Lara parou na entrada da cozinha. Dona Ivone se virou, viu a expressão da filha. E em menos de um segundo, sem que uma palavra fosse dita, soube que a filha sabia. Abriu a boca para falar. Alguma explicação, alguma justificativa. Aquela necessidade que as mães têm de relativizar quando são pegas amando demais. Mas Lara cruzou a cozinha em 3 passos e a abraçou antes que qualquer palavra saísse. Abraçou com a força de uma filha, que entendeu que a pessoa mais corajosa da história não havia sido ela. Dona Ivone fechou os olhos. Envolveu a filha com os braços, aquele abraço de mãe que não tem tamanho nem prazo, e ficou assim, em silêncio, com o rádio baixinho ao fundo e o cheiro de comida no ar e o ventilador barulhento do corredor, naquele apartamento pequeno que era o lugar mais importante do mundo. Eu não sabia se ia funcionar. Dona Ivone sussurrou finalmente. Funcionou, mãe. Lara respondeu, a voz afogada no ombro dela. Funcionou. Ficaram abraçadas por um tempo que não precisou ser medido. E lá fora, a cidade seguia seu ritmo. Mas dentro daquela cozinha, algo havia se completado. O arco silencioso e invisível de uma mãe que não tinha poder, nem dinheiro, nem influência, mas tinha uma caneta, um papel e um amor que não sabia ficar parado quando a filha precisava. Rodrigo Menezes ainda não havia sido confrontado. A verdade sobre quem havia colocado ele ali ainda precisava vir à tona. E o capítulo final da história de Lara Vasconcelos ainda estava por ser escrito. Mas naquela noite, naquele abraço, já havia justiça suficiente para respirar. A convocação para Rodrigo chegou 2 manhãs depois. Não era um e-mail. Não era um bilhete pelo corredor. Era um comunicado formal com o cabeçalho do Grupo Velasco, assinado por Horácio Velasco e pela assessoria jurídica, entregue em mãos por Cristina Paz no início do turno, na frente de toda a equipe que estava no briefing. Rodrigo pegou o envelope. Leu a primeira linha. E o rosto dele fez algo que ninguém havia visto antes. Desmoronou. Não com escândalo, não com grito. Com aquele esvaziamento silencioso de quem percebe que o chão que achava sólido era feito de algo que não sustenta peso. O comunicado informava a suspensão imediata de suas funções gerenciais, o início de uma auditoria formal nos registros do restaurante e a abertura de processo administrativo por manipulação de dados internos e conduta imprópria com a equipe. Cristina ficou de pé ao lado dele enquanto ele lia. Não por crueldade, por protocolo, e porque havia testemunhas que precisavam estar presentes. A equipe estava em silêncio absoluto. Fernanda tinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo, os olhos fixos em Rodrigo com uma expressão que não era satisfação. Era o alívio pesado de quem carregou medo por tempo demais e finalmente pôde largar. Caio olhava para o chão. Sônia estava parada na entrada da cozinha, o avental nas mãos, os lábios numa linha fina que segurava tudo o que ela queria dizer e não precisava mais. Rodrigo foi acompanhado à sala administrativa para recolher seus pertences pessoais. Quando a porta fechou atrás dele, o silêncio do salão durou apenas alguns segundos. Depois, Fernanda respirou fundo, um daqueles suspiros que saem de muito fundo, e disse, para ninguém em específico e para todo mundo ao mesmo tempo. Finalmente. A investigação completa levou dias para fechar o último nó. A verdade sobre quem havia colocado Rodrigo deliberadamente na gerência do Cúpula Real veio de dentro do próprio arquivo de contratações, e quando veio, confirmou o que Eduardo havia suspeitado desde a reunião antes do amanhecer. O processo seletivo que resultou na contratação de Rodrigo
havia sido direcionado por um ex-executivo do grupo que havia saído meses antes após uma auditoria interna que nunca virou processo formal. Um homem que havia saído com mágoa suficiente para construir pacientemente um esquema de drenagem financeira usando alguém de dentro como instrumento. O nome foi entregue às autoridades competentes, junto com toda a documentação que Eduardo havia compilado. A partir dali, a história saía das mãos do Grupo Velasco e entrava nas mãos de quem cabia resolver. Rodrigo Menezes responderia pelo que havia feito. E quem havia montado aquele esquema responderia também. Horácio Velasco pediu para se reunir com Lara numa tarde em que o restaurante estava fechado para o público. Só os dois, no salão vazio, com as cadeiras ainda viradas sobre as mesas e a luz natural entrando pelas janelas, sem os lustres acesos. Sem protocolo, sem formalidade. O tipo de conversa que não precisa de cenário para ter peso. Ele chegou antes dela. Quando Lara entrou e o viu sentado numa das mesas, com 2 cafés e aquela postura tranquila de quem não precisa de nada externo para demonstrar que está presente, algo nela reconheceu que aquele momento havia sido construído por muitas mãos ao longo de muito tempo. Obrigado por ter vindo, ele disse. Eu é que agradeço, Lara respondeu, sentando. Horácio segurou o café com as 2 mãos e olhou para ela com aquela atenção direta que ela havia notado na primeira visita dele, quando ainda não sabia quem ele era. Eu li a carta da sua mãe 4 vezes, ele disse. Na primeira, achei que era de uma funcionária escrevendo sobre si mesma. Na segunda, entendi que era uma mãe escrevendo sobre a filha. Na terceira, entendi o tamanho do que estava descrito. Na quarta, já havia ligado para o escritório jurídico. Lara sorriu levemente. Ela não me contou nada. As mães mais corajosas raramente contam. Horácio respondeu. Elas simplesmente fazem. Um silêncio breve e confortável. Lara, eu preciso fazer uma proposta que deveria ter sido feita há mais tempo do que qualquer um de nós gostaria. Ele empurrou uma pasta pela mesa. Leia com calma. Não precisa responder hoje. Ela abriu. Era uma proposta de contratação para o cargo de supervisora de operações do Cúpula Real, com possibilidade de expansão para outros estabelecimentos do grupo. Salário compatível com a função e com a formação que ela tinha. Registro formal. Plano de desenvolvimento interno. E uma linha no final escrita fora do modelo padrão, à mão, com a caligrafia firme de Horácio. Porque competência não prescreve. E porque algumas pessoas deveriam nunca ter saído do lugar onde pertencem. Lara fechou a pasta. Respirou fundo. E pela primeira vez em muito tempo, não precisou contar até 3 para segurar nada. Eu aceito, ela disse. Semanas depois, Eduardo apareceu no restaurante pela última vez. Não como auxiliar, não como investigador, como alguém que havia feito o que havia sido chamado para fazer e queria se despedir com honestidade. Encontrou Lara no corredor antes do início do turno. Ela já estava com o crachá novo, o crachá que dizia o cargo real, o cargo que correspondia a quem ela sempre havia sido. Você vai ficar bem, ele disse. Não era pergunta. Eu sei, ela respondeu. E havia na voz dela uma certeza que não era arrogância. Era a certeza quieta de quem passou pelo fundo e aprendeu que o fundo não é o fim. Eduardo assentiu. Estendeu a mão. Lara a apertou. E ele foi embora pelo mesmo corredor por onde havia entrado dias atrás, fingindo ser alguém que não era, mas deixando para trás algo completamente real. Naquela noite, Lara abriu a gaveta do armário. Pegou a caixa. Abriu com cuidado, como sempre. Os diplomas, os certificados, as cartas. A vida que havia dobrado e guardado no fundo porque o mundo não havia dado espaço para ela ser inteira. Pegou o diploma da Faculdade Meridional. Ficou segurando por um longo momento, passando os dedos pela borda, pela textura do papel que havia resistido a tudo, às dívidas, à separação, aos anos de bandeja no ombro, às humilhações no centro do salão. O papel havia resistido porque a pessoa havia resistido. Chamou Pedrinho. Ele apareceu na porta do quarto com o cabelo bagunçado e o livro das constelações que havia começado depois de terminar o das luas de Júpiter, porque o universo havia ficado pequeno demais num único volume. O que é isso, mamãe? Lara se abaixou na altura dele e mostrou o diploma. É um papel que prova que a mamãe estudou muito, durante muito tempo,
em horários difíceis, para aprender a fazer bem o que faz. Pedrinho olhou para o papel com a seriedade que as crianças reservam para coisas que percebem ser importantes mesmo sem entender completamente o porquê. Por que estava guardado? Lara pensou por um instante na resposta certa. Depois, escolheu a verdade simples, do jeito que as crianças merecem receber. Porque às vezes, a gente guarda as coisas mais importantes quando o mundo parece pequeno demais para elas. Ela apontou para a parede do quarto. Mas agora o mundo ficou grande de novo. Então vou colocar aqui, onde a gente pode ver todo dia. Pedrinho olhou para a parede, depois para o diploma, depois para ela. Fica bem do lado do meu desenho do foguete? Lara sorriu. O sorriso inteiro, sem nenhuma parte guardada. Fica perfeito. Dona Ivone estava na cozinha quando as duas se instalaram na parede do quarto de Pedrinho. Quando Lara saiu e passou pela cozinha, a mãe não disse nada. Apenas olhou para a filha com aquele olhar que atravessa qualquer distância e qualquer quantidade de anos e diz tudo que a língua não consegue organizar em frase. Lara parou na entrada da cozinha. Mãe, filha, obrigada por não ter desistido de mim quando eu tinha desistido um pouco de mim mesma. Dona Ivone piscou, rapidamente. Uma vez. Isso não é coisa que mãe faz. A voz firme, como rocha. Isso é coisa que mãe é. O diploma ficou na parede. Ao lado do foguete com 3 janelas, Lara, Pedrinho e Dona Ivone, apontado para as estrelas com 3 corações desenhados a lápis de cor. Passado e futuro, lado a lado, como deve ser. Porque a história de Lara Vasconcelos não é sobre um gerente que perdeu o cargo. Não é sobre uma investigação que deu certo. Não é nem mesmo sobre um emprego que foi salvo. É sobre uma mulher que foi dobrada pelo peso do mundo e não quebrou. É sobre uma mãe que escreveu uma carta com letra redonda e caprichada e mudou o destino da filha sem sair da cozinha. É sobre um filho que desenhou a mãe servindo comida para uma sala inteira de pessoas aplaudindo, antes de saber que um dia seria verdade. E é sobre algo que nenhum cargo, nenhum salário e nenhum diploma pode dar ou tirar de ninguém. A certeza de que dignidade não é o que os outros decidem que você merece. É o que você carrega quando atravessa o corredor de volta ao salão depois de ter sido destruída no centro dele. E não para.